Esse foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e eu fiz questão de esperar o Metrópolis publicar para poder reagir a essa notícia. A matéria diz: Conselho Tutelar adverte pais do pastor Miguel Oliveira e proíbe mídia. A matéria vai falar que o Conselho Tutelar, lá de Carapicuíba, em São Paulo, teria proibido não a pregação, não que o Miguel cumpra agendas, a gente vai já entender um pouco mais sobre isso, mas que ele use as redes sociais e que também imagens dele pregando sejam divulgadas. Sobre esse assunto eu falo agora com Alexander Campos, que é especialista no direito da criança e do adolescente, além de também ser conselheiro tutelar. Já participou do nosso canal em outras oportunidades e vai esclarecer, né, do ponto de vista técnico, o que pode e o que não pode fazer. Alexander, é um prazer imenso recebê-lo aqui mais uma vez. Amigo, o Conselho Tutelar pode proibir que as imagens do adolescente sejam publicadas nas redes sociais ou que ele tenha acesso às redes sociais? Seja bem-vindo. Um abraço, Israel. Obrigado mais uma vez por estar fazendo o convite ao Conselho Tutelar. Eu que estou no mandato há três mandatos, né, exercendo a função como conselheiro tutelar, e eu fico me perguntando de que forma o Conselho Tutelar está agindo nessa situação. A proibição de imagem, Israel, está lá no artigo 143, quando o adolescente ele comete um ato infracional, e aí é uma proibição judicial, né, onde você não pode, ninguém, revista, jornal, TV, enfim, não pode divulgar imagens ou informações policiais em relação a um ato infracional praticado pelo adolescente. Então, aí já se traz uma questão de crime para aquela emissora ou qualquer um que venha divulgar imagem em redes sociais, enfim, da criança ou do adolescente que cometeu o ato infracional. Quando cita que o jovem, né, que se denomina aí pastor, missionário, enfim, e que ele venha a estar praticando charlatanismo, que eu vi até em algumas publicações tem feito algumas pessoas falando isso, o artigo 283 do Código Penal diz que charlatanismo é crime. E aí você vai para o artigo 103 do ECA. O artigo 103 diz que toda conduta que dê conotação crime ou contravenção penal praticado pelo adolescente é ato infracional. Então, quando se há um ato infracional, e para aqueles que trabalham com a criança e o adolescente, sabe que o ato infracional não é direcionado ao Conselho Tutelar. O artigo 105, sim, diz que a criança, aquela de 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias, que venha praticar o ato infracional, quem aplica as medidas é o Conselho Tutelar, como está lá no artigo 101, do 1 ao 7. Aí a criança. Quando se trata de um adolescente que comete o ato infracional, quem aplica a medida é o juiz, e está lá no artigo 112 do Estatuto, que vai de uma advertência até uma internação. Aí eu pergunto, o adolescente está praticando um ato infracional? E se for um ato infracional, onde entra o Conselho Tutelar? Se a imagem que ele está fazendo, a gente sabe que rádio, TV, tem que se ter um horário específico, né, dentro da sua programação para a participação de criança e adolescente. O jovem, ele tem participado em cultos religiosos, como eu mandei para você, no artigo 16, o adolescente, a criança e adolescente, tem o direito de ir e vir, tem direito de expressar a sua opinião, como também a questão religiosa. E aí, nós estamos acompanhando, né, um caso onde muita gente tem atacado o jovem, mas até o momento eu não entendi essa questão da ameaça de afastamento, que essa é a principal situação do Conselho Tutelar, segundo o que traz aí em algumas matérias, em dizer que o adolescente ele pode ser afastado do seu genitor. O artigo 136, parágrafo único, ele é claro em dizer: se no exercício da função conselheiro tutelar achar pertinente aí o afastamento familiar, seja da criança ou do adolescente, o Conselho Tutelar incontinente tem que comunicar ao Ministério Público. E aí sim, quem tem esse poder é o próprio juiz do afastamento. A não ser
Israel, em um caso que requer aí um cuidado maior, até uma questão de violência, onde a gente pode, o conselho, detectar que a criança está em risco de morte e automaticamente você tomar uma posição, mas isso tem que ser comunicado de imediato ao Ministério Público. Então, assim, eu não estou entendendo a questão do Conselho Tutelar nessa situação. O artigo 98, quando ele traz a questão do direito ameaçado ou violado, e aí quem pode ameaçar ou violar o direito da criança ou adolescente? A sociedade ou o Estado, os pais, por falta, omissão ou agressão, ou em razão da própria conduta do adolescente. O caso eu não sei se já está no judiciário, se já há uma decisão judicial. Se as ameaças foram feitas contra o adolescente, cabe à família fazer uma representação, né? Procurar a polícia e fazer essa representação. Agora, o direito de imagem é bem complexo, do Conselho Tutelar proibir que ele venha participar na sua live, fazer sua live, já que ele tem o direito de ir e vir. Então, eu não entendi até o momento qual a participação do Conselho Tutelar, Israel. Alexandre, o que ficou claro foi o seguinte, pelo que a gente entendeu. O Miguel estava sendo ameaçado através de mensagens em suas redes sociais, os pais ficaram tristes e preocupados com isso, foram até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Ao chegar lá, por se tratar de um adolescente, o Conselho Tutelar foi chamado. E aí é que entra a nossa grande interrogação. O Miguel é quem acabou sendo punido, né? Porque agora, segundo foi publicado inclusive aqui, a matéria do Metrópolis, coloca aqui na tela, Conselho Tutelar adverte pais de Miguel e proíbe mídia, e proíbe que ele publique imagens dos cultos, das pregações dele. Esse proibir é que é a nossa grande dúvida, né? Primeiro foi falado que era o Conselho Tutelar, depois foi falado que era o Ministério Público quem proibia, até onde eu sei, o próprio Ministério Público também não pode proibir nada, né, Alexandre? Não, de forma nenhuma. Na verdade, o artigo 13 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz que o Conselho Tutelar ele deve ser comunicado, mas na questão de qualquer ato, tirando o direito da criança e adolescente, sem prejuízo de outras providências. A questão da delegacia fazer o comunicado ao Conselho Tutelar, aí sim o Conselho pode averiguar a situação e ver qual o direito que está sendo violado do adolescente. Porque o papel do Conselho Tutelar é o quê? Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente. As pessoas têm que entender que Conselho Tutelar não é serviço. O artigo 136, inciso 3º, a linha A, diz que o Conselho Tutelar ele requisita o serviço. Aquele que requisita, não executa. Não é verdade? Então, o Conselho requisita o serviço na área da saúde, educação, esporte, lazer, profissionalização, segurança pública. Então, qual o papel do Conselho Tutelar na delegacia onde o adolescente já tem um representante legal? Quem é o representante legal? Está lá no artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Se o guardião está presente, qual o papel do Conselho Tutelar nessa situação? Agora, se o direito do adolescente está sendo violado, compete ao Conselho Tutelar, dentro das atribuições, aplicar algumas medidas de proteção. De proteção à criança e ao adolescente. Proibir essa divulgação da mídia dele não é uma medida de proteção? Em que sentido? Eu acredito que, se na questão de a imagem dele está ocasionando, né? E está ocasionando essas ameaças, acredito que o próprio Ministério Público, junto do Judiciário, é que vai avaliar. Se há uma permissão da mídia dos pais, eu não vejo o motivo da proibição. Se é para uma prevenção para ele, não precisa o Conselho Tutelar proibir. Os próprios pais é que devem fazer isso. Agora, uma outra questão envolvendo o próprio Miguel, e talvez até anterior a essa celeuma toda, é o fato dele ter 15 anos, acabou de completar agora no início de abril, 15 anos, está em idade escolar,
mas também está viajando o Brasil inteiro, viajando em igrejas, pregando, e sozinho na grande maioria das vezes, Alexander. Isso pode acontecer? Não pode. Nós sabemos que o artigo 83 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele é claro em dizer que o menor de 16 anos não pode viajar desacompanhado dos pais ou responsáveis, a não ser com autorização, né, e acompanhado por um representante legal de até 3º grau. Então, o Miguel viajar para fora da sua comarca com 15 anos sem autorização é proibido. E pode ser, né, em uma dessas viagens, se a Polícia Rodoviária Federal parar e não tiver um documento que possa permitir essas viagens, pela autoridade legal, que são os pais, ou pelo judiciário, a pessoa que estiver com ele pode, na verdade, ser interrompida essa viagem e a Polícia Rodoviária Federal solicitar a presença de um responsável legal. Então, menor de 16 anos não pode viajar para fora da sua comarca. Mas ele na entrevista... Sozinho, né? Desacompanhado dos pais, ou sozinho ou desacompanhado dos pais ou responsáveis. Mas na entrevista comigo ele comentou que tinha uma autorização que permitia ele viajar, inclusive, de avião. Seria essa a autorização? Olha, o pai pode autorizar ele viajar, e isso tem que ser reconhecido em cartório, reconhecido firma em cartório. Então, se os pais permitem, na verdade, e qualquer um dos pais, na verdade, só é necessário da assinatura dos dois, né, do pai e da mãe, quando a viagem é internacional. Mesmo acompanhado do pai, né, ou da mãe, é preciso da assinatura de um dos dois. Se vai com a mãe, o pai precisa autorizar para uma viagem internacional. Mas se ele tiver uma autorização judicial ou dos pais e comprovando que aquela pessoa está responsável por ele, não há problema nenhum. Alexandre, para a gente concluir, acompanhando a grande repercussão, né, do Miguel, que se tornou um fenômeno nas redes sociais, do ponto de vista de conselheiro tutelar e especialista no direito da criança e adolescente, o que você enxerga nessa exposição o tempo inteiro nas redes sociais, as viagens, talvez de alguma forma até atrapalhando os seus estudos na escola? Como é que você avalia, então, o Miguel Oliveira hoje, diante de toda essa exposição? Ô, Israel, na verdade, isso é um problema que estamos enfrentando, que é o grande problema no século XXI. A internet é muito importante, sim. As telas a gente tem observado o grande aumento da questão dos cyberbullying, o grande aumento de crianças depressivas se automutilando, crianças que estão perdendo, na verdade, o direito de ser criança. Hoje, até para amamentar, e você vê em vários vídeos, enfim, os pais, criança deixou de ser criança e já está assumindo um papel de quase um adulto. Crianças que querem ser influenciadoras, né? Influencer digital. E nisso tem atrapalhado. Tem criança que não sabe o que é um jogo de peão, brincar de amarelinha, brincar de boneca. Boneca ficou lá no passado. Então a gente tem visto que a tela tem prejudicado a vida de muitos. E muitas crianças e adolescentes que estão aí querendo, como digital influencer, se destacar e crescer na vida nessa situação. Eu acho que eu tenho certeza. Na vida nós temos que ter regras. Uhum. E nós aqui no Conselho Tutelar, nós estamos observando um problema muito sério em relação às telas. Essa falta de respeito de filhos com pais tem sido de um tamanho assim assustador. Principalmente a questão de regras. Pai hoje não sabe muitas vezes qual é a senha do celular. E o grande problema, Israel, nós estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa e dentro do quarto quando imaginamos que eles estão protegidos. E muitos pais não sabem onde os seus filhos navegam. A exposição da imagem, ela é séria e aos pais compete aí avaliar essa situação. Então, é problemático, é preciso ver nessa exposição como está na cabeça do Miguel, né? Fazer uma alta avaliação. Ele precisa, não só ele, mas como os pais, de um acompanhamento psicológico dentro dessa situação e do crescimento que foi a imagem
do Miguel, os ataques que ele vem sofrendo em relação ao que ele vem pregando, na verdade, nas redes sociais. Aqui eu não estou querendo defender se está certo ou está errado a opinião do Miguel. Aqui a gente não está debatendo religião, né? Mas a questão do direito da criança e adolescente. Então, os pais precisam reavaliar essa situação. A questão de ameaças, tem sim que procurar a polícia e fazer os boletins de ocorrências. Agora, a questão do direito da criança e adolescente, quando o direito dele é ameaçado ou violado, é caso para conselho tutelar. Se é um caso de ato infracional, é caso para o judiciário. E quando se fala de afastamento, o artigo 129, que são as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, o conselho tutelar só pode aplicar até o inciso 7º, que é até a advertência. Porque a perda da guarda, que é o inciso 8º, destituição de tutela, o inciso 9º, e o inciso 10º, que é destituição, suspensão ou destituição do poder familiar, compete ao judiciário, não compete ao conselho tutelar. Alexander, para a gente concluir, de repente algum colega seu, de qualquer parte do país, pode estar querendo saber como é que eu faço para conversar com o Alexander Campos, para tirar uma dúvida, para ter uma consultoria. Deixa tuas redes sociais, teus contatos. Pode colocar no Instagram Alexander Campos Conselheiro Tutelar. Ela, Alexander Conselheiro Tutelar, vai nos procurar. Nós temos o nosso e-mail, que é o nome até do programa de rádio que a gente faz, né? tribunalivre@hotmail.com. A gente vai estar à disposição. É muito importante esse debate. A capacitação, Israel, como está lá no artigo 134 da rede, é importante, principalmente no artigo 70A, dessa capacitação da rede. Porque não só é conselheiro tutelar e tem que se capacitar. Toda a rede do sistema de garantia de direito precisa dessa capacitação. É a polícia, os CRAs, CREAs, o sistema de garantia de direito, o próprio judiciário, porque nós também recebemos medidas aplicadas pelo judiciário que não compete ao conselho tutelar exercer. Eu posso citar uma delas, é a questão de estudo social. O artigo 150, ele diz que é o poder judiciário que tem que manter, dentro da sua dotação orçamentária, recursos para manter essa equipe multiprofissional. E o 151, ele diz que é essa equipe que fornece informações. Então, não é o Conselho Tutelar que faz relatório circunstanciado ou faz estudo social. Então, toda a rede de sistema de garantia de direito precisa estar fazendo essa capacitação. Claro, você é passivo de erros, mas é importante, antes de você emitir sua opinião ou fazer qualquer documento, buscar o Estatuto da Criança e Adolescente, porque vai te dar um norte nas medidas que vai ser aplicado. E lembrando, ato infracional praticado por adolescente não é papel do Conselho Tutelar atuar. Aí é uma questão judicial. Está lá no artigo 103, que já, como eu já falei para você, quem quer saber, principalmente a polícia, que acompanha muitos programas, né? Se você fizer uma viagem no Estatuto da Criança e Adolescente, pode dar uma olhada no artigo 103, 106 e 107, do 171 a 190 e o 231, que vai te dar um norte de tudo que se fala do ato infracional. E quem vai atuar em ato infracional é o judiciário. A criança e adolescente, a gente aplica as medidas do 101, que é o Conselho Tutelar. Isso é muito importante frisar. Mas, infelizmente, nós recebemos, não só aqui em nossa cidade, mas eu acredito que em todo o país, todo mundo imagina que se acontecer algo com criança e adolescente, o papel é do Conselho Tutelar. Alexander Campos, obrigado, meu irmão. Um grande abraço. Um abraço, sempre à disposição.